Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui falaremos sobre o pedido de prisão para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF. Isso agitou o cenário político brasileiro e trouxe à tona discussões sobre os limites de autoridade judicial e os interesses políticos envolvidos. Moraes, conhecido por suas decisões monocráticas, tem sido uma figura central em casos polêmicos que afetam diretamente a liberdade de expressão e também a dinâmica dos três poderes. Setores da direita viram uma grande brecha deixada por Moraes e uma oportunidade para questionar suas decisões, argumentando que muitas delas ultrapassam de fato os limites constitucionais. No cenário internacional, o primeiro-ministro de Israel teve a emissão de uma ordem de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, que é o TPI. A acusação está relacionada a supostos crimes cometidos em territórios palestinos ocupados, reacendendo o debate sobre a legitimidade das ações de Israel na região e os limites do direito internacional em lidar com líderes de estados soberanos. Estados Unidos e Argentina, do presidente Milei, não aceitaram a decisão devido ao direito de defesa de Israel. Enquanto isso, Lula, como sempre, fica ao lado dos grupos terroristas. Esse é um momento crucial para entender as implicações desses casos e o impacto que eles têm no Brasil e no mundo. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos para ampliar a discussão e promover um debate sobre temas tão relevantes como esses que estamos vivendo. E o apoio de vocês é essencial para que possamos continuar trazendo análises profundas e imparciais sobre os principais acontecimentos do cenário político e jurídico global. Então, muito bem-vindos, bora lá, eu vou começar com a primeira notícia, que é a respeito, saiu aqui no jornal Poder 360, que é a respeito da capa da Time, que traz Musk como protagonista do governo Trump. Gente, em referência ao filme Cidadão Kane, a revista traz uma lista de conquistas do empresário e meta de cortes de gastos. Então, o empresário Elon Musk, ele virou capa de edição semanal da revista Time, sob o título Cidadão Musk. A publicação projeta o papel do bilionário, da futura administração de Donald Trump, da Casa Branca e suas metas para o futuro. E Musk chefiará ao lado do empresário o Departamento de Eficiência Governamental. É uma pasta criada por Trump, cujo objetivo será reduzir a burocracia estatal e cortar gastos considerados desnecessários. O corte de gastos é uma das conquistas que restam a Musk, como sugere a capa da Time. Além de cortar 2 trilhões, o bilionário almeja voar para Marte. O empresário é fundador da empresa aeroespacial SpaceX, que pretende levar humanos ao planeta vermelho pela primeira vez em 2026. Dentre as metas já alcançadas por Elon Musk, a revista cita o pioneirismo na venda de carros elétricos, o título de homem mais rico do mundo, a compra do Twitter e o auxílio na campanha vitoriosa de Donald Trump à presidência em 2024. Então a gente percebe aí que o Musk vem fazendo história e conquistando o seu lugar. E isso não é só lá nos Estados Unidos, estamos falando no mundo. O que vocês acham, hein, da presença de Musk, principalmente na campanha de Trump e agora envolvido com política? Vocês acham que isso tende a melhorar, tende a piorar, tende a dar na mesma? Vocês acham que não vai influenciar em nada? Qual é a opinião de vocês, meus amigos? Comentem aí. Enquanto isso, olha só o que aconteceu. Saiu aqui no R7... e eu quero compartilhar com vocês, porque o Bolsonaro se manifesta sobre a decisão de Moraes de indiciar ele. Então o Bolsonaro se manifestou, né, a respeito desse indiciamento que o Moraes fez envolvendo ele a um golpe. E ele disse o seguinte, abre aspas, não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar, fecha aspas, disse Bolsonaro. Indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente criticou Moraes, conduz todo o inquérito, prende sem denúncia. Indiciado pela Polícia Federal nessa quinta-feira do dia 21 de novembro de 2024 pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais sobre o caso. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, disse o ex-presidente. E aqui ele fez um post no Twitter, onde ele colocou o seguinte:
Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento num planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula em 2022. Em conversa por telefone com a coluna Paulo Capelli, o ex-presidente concentrou suas críticas no ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do STF. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Fecha aspas, criticou Bolsonaro. Tem mais, abre aspas novamente. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da Polícia Federal. Eu vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na Procuradoria-Geral que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar. Fecha aspas. Finalizou o ex-presidente. Jair Bolsonaro e mais 36 investigados foram indiciados pela Polícia Federal por suposto envolvimento em planejamento de golpe de Estado nessa quinta-feira, dia 21 de novembro. Na quarta, a Polícia Federal realizou uma operação que prendeu 6 militares acusados de planejar a morte do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes e também do vice Alckmin. A Polícia Federal apontou que o militar chegou até as imediações da Casa de Moraes com o objetivo de prender o magistrado. A referência do Bolsonaro do termo criatividade é uma alusão a uma mensagem de Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, a Eduardo Tagliaferro, então chefe de assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Use a sua criatividade, risos, escreveu Vieira ao responder o Tagliaferro sobre a dificuldade de formalizar uma denúncia contra a revista Oeste. Então saiu aí essa notícia, eu quero saber de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Eu vou falar minha opinião, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes em indiciar o Jair Bolsonaro no caso relacionado aos atos do dia 8 de janeiro evidencia mais uma vez a postura seletiva e questionável do STF. O que deveria ser um tribunal imparcial e defensor da Constituição tem se mostrado para muitos um palco de decisões políticas, especialmente quando se trata de opositores à esquerda. Quando analisamos a conduta do STF em relação às figuras de esquerda, percebemos uma clara disparidade. Casos emblemáticos, como as acusações de corrupção envolvendo figuras do atual governo, investigações sobre membros do MST por invasões de propriedades privadas, ou até mesmo escândalos recentes como o uso de palavras públicas por aliados do presidente Lula, aparentemente receberam um tratamento muito brando mesmo. Em vários desses casos foram arquivados, prorrogados ou simplesmente ignorados. Então, por outro lado, qualquer movimento ou fala de Bolsonaro ou oposição a Lula vira motivo para inquérito, investigações, manchetes e tudo com o mesmo discurso. Atentado à democracia, golpe de Estado. É garantido que o STF não apenas é de maneira mais célere, mas também parece já ter uma opinião formada. E pior, um plano traçado para prender Bolsonaro. Essa insistência, essa perseguição constante, muitas vezes baseada em acusações frágeis ou interpretações sem provas, tornou-se cansativa para boa parte da população. É preocupante que o STF esteja disposto a agir de maneira tão enérgica e direcionada contra Bolsonaro, enquanto a gravidade de outros casos que o envolvimento de membros do campo político oposto seja minimizado ou desconsiderado. Isso alimenta a sensação de que vivemos sob uma justiça de 2 pesos e 2 medidas, onde a balança está longe de ser equilibrada. A justiça não pode ser instrumentalizada para atender interesses políticos. O STF deveria ser o guardião da Constituição, não um agente de perseguição a opositores. Essa postura seletiva não fortalece nossa democracia, pelo contrário, na minha opinião, enfraquece, alimentando o descrédito nas instituições e dividindo ainda mais o país. Se há algo que o Brasil precisa, é de um sistema judicial que trata a todos com imparcialidade e equidade, sem importar o espectro ideológico ou a carga que ocupam. Justiça seletiva não é justiça, é política. O que vocês acham? Comenta aí. Enquanto isso, o Moraes, ele é impedido de votar em ação no STF. Então, vocês viram que a repercussão gerou aí algumas mudanças. O jornal Metrópolis noticiou que o Alexandre de Moraes foi impedido de votar em processo na qual é parte no STF, e a oposição enxergou uma oportunidade, uma brecha de afastá-lo do caso de Bolsonaro. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi impedido essa semana
de votar em um processo na qual é parte do STF. Apesar da ação se referir à morte de um manifestante detido no dia 8 de janeiro, a oposição enxerga uma brecha e usará o mesmo argumento para insistir no afastamento do magistrado da relatoria do inquérito que apura suposto planejamento de golpe de Estado em 2022. A ação na qual Moraes foi impedido de votar é movida pela mulher de Cleriston Pereira da Cunha. Preso nas manifestações, ele morreu na Papuda após passar mal. Na queixa rejeitada pelo Supremo, a família do empresário buscava sustentar a tese de que Alexandre teria praticado maus tratos em modalidade qualificada, abuso de autoridade e tortura. O STF negou o recurso apresentado pelo advogado Tiago Pavinato, que assinou a representação inicial, e ao comunicar a decisão informou que Moraes foi o único dos 11 ministros que não pôde votar. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, impedido o ministro Alexandre de Moraes. Plenário, sessão virtual 8/11 a 18/11. O processo teve como relator o ministro Dias, e a oposição acredita que a mesma postura tem que ser adotada nos demais inquéritos em que Moraes aparece como vítima. Um entrave para isso é que, apesar de ser um dos alvos do suposto plano de golpe e assassinato, o ministro não figura formalmente como parte do processo do qual é relator. O STF cumpriu o que determina a lei e impediu Moraes de votar na ação movida pela família do Clezão. Para manter coerência, Moraes não pode permanecer à frente do inquérito do 8 de janeiro, opinou Pavinato, que é crítico de Moraes e simpático a Bolsonaro. Então essa repercussão, gente, ele disse o seguinte, né, que agora tudo pode acontecer. E qual vai ser a desculpa do STF para todo o Brasil? Vamos ver, né? Uma outra informação também aqui que é importante ver: em um mês, o STM recebeu mais de 30 ações pedindo prisão do ministro Alexandre de Moraes. Vocês sabiam que membros das Forças Armadas e Civis acionaram a Suprema Corte Militar em dezembro de 2022? Mas o tribunal só apura crimes militares, gente. Então aqui, esse pedido de prisão contra Moraes, ele veio à tona e mostra um episódio interessante para o povo brasileiro. No último mês de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Superior Tribunal Militar recebeu ao menos 30 ações de civis e militares pedindo intervenção militar no governo e a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Todos foram negados pela corte, óbvio, né, porque o próprio STF se julga, e que só tem atribuição jurídica para julgar crimes militares. Várias ações foram impetradas por um promotor aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o Wilson Issão, e em uma delas ele pede o afastamento do TSE e prisão em flagrante ou preventiva do Alexandre de Moraes, a cassação e prisão do presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco e de Davi Alcolumbre e do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, além de medidas cautelares diversas. No documento ele sustenta que os crimes contra a segurança nacional praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal e por senadores são de competência do juiz federal da Justiça Militar, primeira instância. Outro exemplo de ação foi a movida pelo indígena José Acácio Sereri Chavante, preso na Polícia Federal no dia 12 de dezembro daquele ano, fato que culminou com a tentativa de invasão da sede da instituição. Sereri pede a intervenção do Ministério Público Militar e acusa Moraes de crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que seria motivo para a competência do STM. Nas mais de 30 ações que o tribunal recebeu, as decisões sempre negaram seguimento e arquivaram os processos por falta de competência da corte. O STM foi mencionado por militares presos na operação contra-golpe, deflagrado na última terça-feira, dia 19 de novembro. O relatório trouxe informações encontradas em busca na casa de militares em fevereiro desse ano, e em documentos, militares faziam referência a suposto apoio jurídico que poderiam ter do STM. O tribunal se posicionou imediatamente por nota, negando o teor e informando que não há qualquer registro da corte de visitas dos envolvidos a gabinetes do ministro do STM ou a presidência do tribunal. Então olha essa repercussão, né, gente? E o clima continua esquentando. A revista Oeste trouxe aqui que o presidente de Israel diz que a decisão do TPI escolheu o lado do terror. O Tribunal Penal Internacional também está pegando fogo, não é só no Brasil, não. E dessa vez, gente, ele emitiu uma ordem de prisão contra o Benjamin, que é o primeiro-ministro israelense. É isso mesmo, aqui mostra
que o presidente de Israel reagiu à notícia de que o Tribunal Penal Internacional, sediado aqui na Holanda, emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense e contra o ex-ministro de Defesa. Para ele, esse é um dia negro para a justiça e um dia negro para a humanidade. O presidente israelense, em uma postagem no Twitter, fez duras críticas à corte, acusando o órgão de má-fé e de adotar uma decisão parcial, ignorando as atrocidades do Hamas e especialmente o fato de que os terroristas usam civis como escudos humanos. Tomada de má-fé, a decisão ultrajante do TPI transformou a justiça universal em motivo de chacota universal. Começou. A decisão, prosseguiu ele, zomba do sacrifício de todos aqueles que lutam por justiça, desde a vitória dos aliados sobre os nazistas até hoje. E ele disse que o tribunal ignora inúmeros fatos relevantes sobre o conflito iniciado com o ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Ele ignora a situação dos 101 reféns israelenses mantidos em cativeiro brutal pelo Hamas em Gaza, ignora o uso cínico do Hamas do seu próprio povo como escudo humano, ignora o fato básico de que Israel foi barbaramente atacado e tem o dever do direito de defender seu povo, ignora o fato de que Israel é uma democracia vibrante, agindo sobre o direito humanitário internacional e fazendo grandes esforços para prover as necessidades humanitárias da população civil, escreveu aqui o presidente israelense. E os Estados Unidos se posicionou, Estados Unidos rejeitou categoricamente a ordem de prisão do TPI contra o ministro e o presidente israelense, gente. A Casa Branca reagiu e isso daqui gerou uma repercussão muito grande, porque em um comunicado ao mandado de prisão contra o aliado, evitou falar da ordem da Corte Internacional contra o chefe de Hamas, e os Estados Unidos rejeitou a decisão do TPI de emitir ordens de prisão contra o primeiro-ministro israelense e seu ex-ministro de Defesa, declarou a Casa Branca também nessa quinta-feira, gente. Então estamos extremamente preocupados com a resolução do procurador de emitir ordem de detenção e com os preocupantes erros processuais que levaram a essa decisão. Os Estados Unidos foram claros ao afirmar que o TPI não tem jurisdição sobre esse assunto, disse um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança. A declaração não fez menção ao mandado de prisão do TPI emitido, para o chefe militar do movimento islamista palestino, Zama, e os Estados Unidos disse que Israel tem direito à defesa. E aí, gente, tá pegando fogo, vocês viram, né? Não é só no Brasil não, é no mundo todo. Comentem aí o que vocês acham, esse foi o vídeo de hoje, um beijo, até logo.